Albert Einstein escreveu: "A teoria produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Ele não joga dados, mas nós podemos dar as cartas." Afortunado, afortunada, bem-vindos ao canal Dinheiro da sua mente para o seu bolso. E se você acredita na lei da atração e que o que você procura está te procurando, acredite, esse audiobook estava te esperando. Aproveite a leitura e veja suas transformações acontecerem como uma mágica. O fim do sofrimento. Vivendo sem medo em tempos difíceis, ou como sair livre do inferno. Parte 2. Um guia para a consciência nua. Capítulo 9. A natureza da nova identidade. O eu universal. O significado de sua vida depende das ideias que você permite que o usem. Quem você pensa que é, determina onde você coloca a sua atenção. Onde você direcionar sua atenção, cria suas experiências de vida e traz um novo curso de eventos em existência. Onde você costuma colocar sua atenção é o que você adora. O que você adora nesse fluxo mental chamado sua vida? Gaganji. Falando francamente, a ignorância é a fonte de todo o nosso sofrimento. A ignorância de quem nós somos. A solução para o sofrimento de alguém é descobrir, antes de mais nada, quem está sofrendo. Para Ramana Maharshi, o sábio indiano do século XX, todos os problemas se reduzem a um único problema: identidade errada. Por exemplo, não há um absurdo maior do que imaginar que quem você é quem você vê no espelho da manhã. Quando investigamos quem sou eu, nós descobrimos que o eu é apenas a minha história. O eu que está procurando se tornar realizado é o substrato do indivíduo. É a nossa consciência não local ilimitada que está começando a notar sua conexão com o infinito e o absoluto. Para descobrir este eu, você não precisa ir a lugar nenhum. Melhor não ir. Apenas fique quieto. Você não tem que mudar nada. Apenas fique quieto e se entregue ao amor que está dentro, tentando chamar sua atenção. No século VIII, o budista Dzogchen estava nos dizendo que quem somos é a energia pura de amor incondicional, sem objeto. Vajra, essência do coração. O ensino é que quando finalmente paramos nossa tagarelice mental contínua, podemos experimentar o fluxo de consciência amorosa, que é quem somos. O budista do século VIII, o mestre Shantideva, ensina que não existe nenhum lugar externamente existente chamado céu ou inferno. Nossa realidade é uma percepção do nosso estado de espírito. Existem 3 vertentes principais do budismo. O budismo Hinayana, o menor veículo, foi o primeiro ensinamento do Buda, enfatizando o fim do sofrimento pelos próprios esforços. Domar a tagarelice continuadamente. Isso enfatiza internalizar a compreensão da impermanência e do desapego.
Uma imagem desse ensino é a mãe peixe mostrando aos seus bebês o grande verme gordo no anzol, dizendo-lhes da grande importância de desapego. Em nossas próprias vidas, sofremos cada vez que nos permitimos sofrer para ficar viciados. O caminho óctuplo fornece sugestões, incluindo ideias de modo de vida correta, visão correta e intenção correta para evitar o anzol. Claro, o maior gancho de todos é a nossa história preciosa de quem pensamos que somos. Mas isso também é impermanente. Pernod Ricard ensina que o ego vive em um mundo onde a pessoa está sempre sendo fisgada por suas emoções negativas. Isso é um tipo de segurança interna do ego, onde os seus inimigos são a fonte de toda a sua dor. O budismo Mahayana, o chamado veículo maior, assume que por meio da meditação você encontra uma maneira de parar a tagarelice da mente e do apego. Compreende o treinamento da mente por meio de duas ótimas maneiras de estar no mundo. O primeiro é o ensino de que nada está acontecendo em qualquer lugar, exceto pelo significado que damos a ele. Se alguém imprudente perigosamente nos corta na estrada, não tem nada a ver conosco. Dirija com cuidado, mas não seja fisgado pela raiva. Depois que você tiver internalizado essa ideia criticamente importante de sunyata, que nada está realmente acontecendo, você começará a ver a tremenda quantidade de sofrimento que as pessoas experimentam devido inteiramente ao significado que atribuem aos eventos que esta experiência os prende a uma emoção negativa. Com esse insight, você pode começar a trilhar o caminho compassivo do Bodhisattva, a pessoa que dedicou sua vida a ser lúcida e verdadeiramente prestativa. Este é o caminho do vazio e da compaixão. Sua Santidade, o Dalai Lama, escreve que a sabedoria do vazio e da impermanência é inseparável da compaixão, do altruísmo e do amor. Finalmente, o budismo Vajrayana Dzogchen, a grande perfeição, é o rápido caminho para a liberdade, liberação e amplitude, depois de ter seguido os dois primeiros caminhos. O primeiro de domesticação da mente e o segundo de treinamento da mente. Seu ensino é que nossa experiência é profundamente obscurecida por nosso condicionamento desde a infância e talvez por vidas passadas também. Tudo o que vivenciamos é passado através de nossos filtros mentais complexos e distorcidos de medo, julgamento e ressentimento. O resultado da limpeza desse condicionamento é chamado de nudez consciência. Grande sábio Padmasambhava ensinou que alcançamos a autoliberação por meio da visão nua e crua. Ele escreveu um livro no 8º século descrevendo esse caminho inspirador. É o nosso ego que nos rodeia como uma concha que nos impede de experimentar a amplitude, que é a nossa verdadeira natureza. Uma vez que essa natureza é não local, preenchendo todo o espaço e tempo, deveria ser não mais surpreendente, como disse Voltaire, nascer 2 vezes do que nascer uma vez. O que sobrevive?
Alguma evidência nos incentiva a acreditar que nós, mortais, podemos ser capazes de, como Jesus disse, entregue sua vida e retome-a? João, capítulo 10, versículo 18. Em outras palavras, alguma coisa sobrevive após nossa morte corporal? A resposta é sim. Uma resposta fornecida pelo monumental trabalho do psiquiatra Ian Stevenson, na Escola de Medicina da Universidade da Virgínia. Desde 1960, Stevenson foi investigando casos em que crianças, geralmente de 3 a 5 anos, começam a relacionar memórias de uma vida anterior em seus pais. Em seu primeiro livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, essas crianças frequentemente forneciam detalhes, memórias de suas esposas, maridos, filhos e casas anteriores. Frequentemente, elas tinham memórias gráficas de como morreram e, em alguns casos, forneciam informações sobre quem as matou. Embora a maioria dessas crianças com memórias e habilidades de uma vida anterior vivessem na Ásia, país onde a reencarnação é uma crença comum, Stevenson publicou mais de 80 artigos nos últimos anos mostrando memórias em crianças de famílias europeias e norte-americanas também. No caso mais valioso de Stevenson, as famílias anteriores das crianças eram desconhecidas dos pais presentes das crianças e viviam em lugares distantes, cidades ou vilas. Em uma importante subclasse de casos, essas crianças demonstraram habilidades e informações surpreendentes, como relatar memórias em uma língua diferente da falada por seus pais. Em um caso, um jovem da Índia falava bengali, em uma família que falava tamil. Em outro, uma criança tocou habilmente um instrumento musical que ele nunca tinha visto antes. Para verificar essas afirmações notáveis, Stevenson ou seus associados entrevistaram ambos os membros da família da criança e a suposta família distante anterior, idealmente antes que as duas famílias se encontrassem. Quando as famílias estavam unidas, profundas emoções frequentemente se seguiam. Por exemplo, um menino de 5 anos cumprimentou sua ex-esposa e filhos ostensivamente, mostrando as emoções apropriadas para um adulto e notável em um menino. Em muitos casos, a criança foi capaz de citar muitos dos ex-membros da família e amigos. Ocasionalmente, a criança foi capaz de localizar dinheiro escondido na casa, frequentemente constrangendo familiares sobreviventes. Essas memórias de vidas anteriores não são necessariamente evidências de reencarnação. Em vez disso, elas apresentam dados adicionais para a ideia de que algo não físico sobrevive à nossa morte, sejam nossos pensamentos, memórias, intenções ou conexões emocionais. Esses aspectos da nossa consciência não local podem perdurar no nosso mundo, no espaço e no tempo, muito depois dos nossos corpos terem retornado às cinzas e à poeira. As investigações mais recentes de Stevenson são ainda mais bizarras do que aquelas envolvendo memórias evocadas. Nesses casos, crianças com memórias de vida passada também têm marcas de nascença ou deformidades físicas que correspondem a lesões recebidas nas vidas anteriores lembradas. Em seus livros Where Reincarnation e Biology Intersect, Stevenson mostra fotos de crianças e adultos que apresentam deformidades físicas
correspondentes a laudos médicos e radiografias de pessoas de quem a criança se lembrava como uma encarnação anterior. Em todo o seu estudo, no entanto, Stevenson descobriu que as crianças eventualmente esquecem suas memórias de vidas anteriores de forma ostensiva, geralmente no momento em que chegam à idade de 8 ou 10 anos. Antes de sermos dominados pela ideia de almas nascidas de novo, gostaríamos de definir reencarnação usando o que os pesquisadores observam, a fim de separá-la de vários sistemas de crenças religiosas que a reivindicam. Robert Almeder, professor de filosofia da Universidade do Estado da Geórgia, definiu minimamente o termo no Jornal de Exploração Científica. Há algo essencial para algumas personalidades humanas, que não podemos possivelmente interpretar apenas em termos de estados cerebrais ou biológicos, propriedades causadas pelo cérebro. Ainda mais distante, após a morte biológica, esse traço biológico não redutível às vezes persiste por algum tempo, de alguma forma, em algum lugar, existindo independentemente do antigo cérebro e corpo da pessoa. Além disso, depois de algum tempo, algum desses traços essenciais irredutíveis da personalidade humana vem a residir em outros corpos humanos, seja algum tempo durante o período de gestação, no nascimento ou logo após o nascimento. A aparência infantil de memórias, marcas de nascença e deformidades relacionadas a uma vida anterior é consistente com a crença oriental na lei do karma, a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Filosofias espirituais orientais também ensinam que essas memórias de desejos e apegos passados, chamados khandhas em sânscrito, representam uma oportunidade criticamente importante para nós aprendermos a ter compaixão e ganhar sabedoria à medida que passamos de uma vida para outra. Deve ser apontado que Nagarjuna não subscreveu particularmente a lei do karma. Embora os estudiosos tenham opiniões diferentes, parece que Nagarjuna sentia que o karma não era uma lei objetiva da natureza, mas sim uma projeção subjetiva da mente. Uma vez que karma não tem seu próprio ser, portanto, não poderia ser uma entidade substancial. Outros levantaram a hipótese de que memórias e emoções podem estar embutidas em nossas células ou órgãos e que esta informação pode ser acessada pelo cérebro de um receptor de um órgão transplantado. A neurobióloga Candace Pert diz que a mente não está apenas no cérebro. Os neuropeptídeos do corpo, a bioquímica da emoção, são os mensageiros do corpo-mente e eles são encontrados no cérebro, bem como nos músculos, glândulas, órgãos e o chamado cérebro entérico do sistema gastrointestinal. Isso leva à hipótese de que as memórias e emoções embutidas em nossas células ou órgãos contêm informações que podem ser acessadas pelo cérebro de um órgão transplantado no destinatário. Sabendo que temos uma base biomolecular para as emoções, a questão então é: como surgem as emoções? Bert sugere que a consciência pode transformar matéria por algum tipo de sinal transmitido ao longo do tempo, que ocorre simultaneamente nos substratos não materiais e físicos do corpo. Essa bidirecional conexão corpo-mente é um exemplo do que Nagarjuna chamou de dependente engrandecimento,
e também exemplifica a não localidade da física. Em outras palavras, pensamentos desencadeiam atividades bioquímicas que afetam o corpo físico. Isso é a base da psiconeuroimunologia. Peart também pergunta se os chakras, os 7 centros de energia do corpo, têm algo a ver com esse sinal. Ela descobriu que a maior concentração de neuropeptídeos no corpo corresponde à localização dos chakras. A pesquisa do biólogo celular Bruce Lipton sobre o sistema imunológico humano o levou a descobertas na base molecular de percepções e comportamento. Ele diz que nosso mundo e experiência são criados por nossos pensamentos e crenças. De acordo com Lipton, células individuais que vivem em uma comunidade como nosso corpo devem seguir uma única voz coletiva. Quando entendemos esse conceito de comunidade por todo o nosso corpo, vemos a importância de como a nossa consciência em cada uma das partes do corpo é aninhada em uma sangha, uma comunidade de prática espiritual. A humanidade está destinada para um relacionamento sangha em todos os níveis, colocando as partes juntas, em vez de separá-las, para alcançar a totalidade da experiência da vida. A voz coletiva que controla a expressão da comunidade representa a soma das percepções de cada célula. Portanto, não somos apenas um único corpo, mas uma comunidade de células única, intercomunicantes. Da mesma forma, poderíamos pensar na humanidade como um corpo composto de milhões de indivíduos intercomunicantes. E nossa sangha, comunidade, também pode cessar se não pudermos ouvir o coletivo, que é a voz encontrada por meio da compaixão e do amor, que levam à consciência nua e incondicionada, disponível para cada um de nós. Portanto, a unicidade e unidade da humanidade tornam-se cada vez mais aparentes. Acreditamos que a transferência de memória não precisa depender da célula em tudo, porque nossas mentes não são localizadas, não estão localizadas dentro dos nossos cérebros ou corpos. De acordo com o bioquímico e autor Rupert Sheldrake, nossas mentes são mais como aparelhos de televisão do que gravadores de vídeo. Uma televisão sintoniza transmissões, mas não as armazena. A ideia de Dossey de que algum aspecto da consciência de um doador de órgãos é fundamentalmente unida com a consciência do destinatário e que receber o coração do doador, de alguma forma, intensifica uma conexão mental, já foi apresentada. Esse caso é descrito na notável obra de Claire Sylvia, o livro A Mudança do Coração, no qual uma refinada mulher da Nova Inglaterra recebeu o coração de um motociclista de 18 anos. Mais tarde, ela estabeleceu contato psíquico com seu doador durante seus sonhos e desenvolveu seu desejo por cerveja e chicken McNuggets. No final, o filósofo Stephen Broad concluiu que o esmagador peso da complexidade de todas as outras explicações o leva a decidir a favor da proposição de que algum aspecto da consciência ou personalidade realmente sobrevive. E não é apenas algum tipo de superpsi, uma combinação de telepatia particularmente notável, combinada com clarividência, que permite que um médium saiba tudo sobre uma pessoa falecida. O fio condutor importante em todos esses exemplos é que a consciência persiste e que nossas mentes são poderosas e não localizadas.
E, acima de tudo, nós somos mais do que apenas um corpo. Nossas memórias e nossos pensamentos presentes afetam os pensamentos e experiências de nós mesmos e de outros no futuro. Nossas memórias, emoções e intenções criam informações que podem ser acessadas em estados incomuns de consciência, como sonhos e visão remota. Agora, estamos vendo um novo conceito de mente emergir. Podemos pensar na mente como um mecanismo biológico através do qual a consciência é administrada, ou podemos pensar na mente como sendo parte de uma interação de consciência global. A verdadeira ramificação disso é o reconhecimento repentino do engrossamento mútuo da mente e da consciência, o que o neurofisiologista Carl Pribram chama de mente holográfica. A consciência é distribuída por todo o cérebro, em vez de localizada em partes individuais. A mente holográfica apresenta a possibilidade emocionante que os seres humanos podem compartilhar em uma única experiência transcendental, que pode levar a uma compreensão ampliada da consciência. Ela existe como o veículo final, através do qual podemos momentaneamente experimentar uma espécie de unidade universal. Como Nagarjuna ensinou, podemos experimentar essa realidade última chamada consciência nua. Essa capacidade é incompatível com o determinismo newtoniano e o reducionismo científico, mas é compatível com o surgimento quântico e a nova física da consciência. Um dos autores, Kurtak, chama a humanidade de biotransdutor vivo. O cérebro funciona como um transdutor, trazendo sinais psíquicos à nossa consciência. A mente holográfica apoia o profundo conceito antigo de que a raça humana, em última análise, está em associação com o que alguns chamam de divino ou mente universal como sua fonte de identidade. No desenvolvimento da mente holográfica, no entanto, deve-se primeiro abordar o problema da dualidade do pensamento e linguagem. Só então a mente pode se dirigir a essa consciência coletiva. A existência de fenômenos místicos levou muitos contemporâneos pesquisadores a afirmar que a consciência universal pode ser uma espécie de mente. Albert Einstein odiava a ideia de não localidade, que contradizia as suposições mecanicistas da física clássica. Einstein apresentou a ideia de variáveis ocultas para explicar como as descrições da mecânica quântica da realidade física não são completas. A teoria da variável oculta afirmou que, subjacente ao nível de indeterminação da mecânica quântica, está a fundação de um objetivo, em que eventos distantes são considerados como não tendo efeito sobre eventos próximos. Essa é uma contraproposta ao emaranhamento quântico, que Einstein desacreditava como uma conexão assustadora à distância. Embora Einstein nunca tenha aceitado a ideia de não localidade e emaranhamento quântico, Schrödinger, David Bohm e J.S. Bell, juntos com a maioria dos físicos contemporâneos, abraçaram a ideia de que não podemos mais ver os objetos como existentes independentemente. Na verdade, o teorema da desigualdade de Bell sobre a não localidade é considerado um dos mais profundos na ciência, contribuindo para a pesquisa sobre a natureza da consciência. Somos incentivados a revisar o nosso conceito de realidade local, consistindo em entidades separadas umas das outras.
Mais uma vez, lembramos o ensino de Nagarjuna, de que nenhuma entidade existe independentemente, que todas as entidades estão mutuamente ligadas, que também é descritivo da não localidade. Sir John Eccles, ganhador do Nobel, acredita que a natureza da consciência humana provavelmente nunca será explicada pela ciência e pode ser suficientemente explicada apenas pelo recurso a alguma origem sobrenatural também. Em Facing Reality, Eccles afirma que a mente rotineiramente exerce uma verdadeira influência psicocinética no próprio cérebro, através de carícias cognitivas das sinapses dos neurônios corticais. Para todos os efeitos práticos, poderíamos ver nossos próprios pensamentos não físicos como um impulso que nos permite estender um braço, interagindo com nossos próprios músculos por meio da psicocinese. A ideia de Eccles é harmoniosa com o modelo do cérebro holográfico de Cole-Pribra. Para a pessoa média, é impossível dissecar ou localizar o lugar de onde o desejo de mover o seu braço ou perna se origina. O que é surpreendente, no entanto, é a ideia de que podemos afetar ou considerar a cura do corpo de outra pessoa com os nossos pensamentos. Nosso corpo-mente é um instrumento notável sintonizado para interagir e participar com a consciência coletiva. Todos nós podemos apreciar que os estudos na física e na consciência revelaram-se mais intrincados em conexões do que antes sonhávamos possíveis. Implicação espiritual da nossa mente não local. Os Mahayanistas, budistas do caminho do meio, não dualistas e não locais, pareciam gentilmente estar acima das necessidades religiosas das pessoas comuns, e além disso, eles tinham muito a dizer sobre os estágios superiores do caminho, em particular, sobre o conhecimento transcendental e intuição do último, ou a consciência não condicionada. O novo entendimento que eles procuraram criar foi universal, absorvendo realidades relativas e últimas, o comum e o primitivo, livre de condicionamentos. Essas pessoas existem sem pluralidade de objeto, sem partida para a divisão. Isso é semelhante à visão de Schrödinger, de que consciente é um singular que não tem plural. Essas pessoas descobriram que quem elas são é consciência pura ou ilimitada. Elas não são um corpo, mas sim consciência residindo por um tempo como um corpo. E algum aspecto dessa consciência sobrevive à morte corporal. Nosso ego e nossa história estão entre as principais fontes de todo o nosso sofrimento e bloqueiam nosso caminho para a percepção consciente. Quando percebemos que somos pura consciência, podemos finalmente começar a nos livrar da nossa proteção e defesa do ego, que é o armazém da nossa história, de quem pensamos que somos. Assim, nós começamos a experimentar o que o Novo Testamento chama de Reino de Deus, a experiência de quem somos como seres espaçosos, aqui e em todos os lugares. Então, nós podemos começar a abandonar nossa história criada pelo ego. Quando somos capazes de experimentar isso, nada pode nos separar da nossa natureza divina. Então, de repente, não há nada a temer. E podemos finalmente trocar todo o nosso medo, ressentimento e julgamento por gratidão, paz e amor.
Essa é uma escolha que pode ser feita em qualquer manhã, como forma de começar o dia. A experiência da não separação é o presente da ontologia não dual. É o ensino central desse livro. Nankai Norbu é um mestre Dzogchen contemporâneo que vive na Itália. Dele, muitos livros, um dos mais acessíveis e inspiradores é The Mirror, Adendo sobre a presença de consciência. Ele tenta, por meio da transmissão direta, impulsionar o leitor fora da consciência condicionada para a consciência nua e, assim, para experimentar a existência atemporal. Liberdade e amplitude são os objetivos. E ele escreve: o Dzogchen não pede que você mude sua religião, filosofia ou ideologia, nem se torne algo diferente do que você é. Ele só pede que você observe você mesmo e descubra a gaiola que você construiu com o seu condicionamento e limites. E ensina como sair da gaiola, sem criar outra, para se tornar uma pessoa livre e autônoma. A mensagem do espelho, como em todos os ensinamentos de Dzogchen, é de cristal, clareza e pureza. É extremamente importante que cada um de nós se lembre e fique ciente de que somos o espelho, não todas as coisas caóticas que são refletidas. Norbu diz especificamente: você é o espelho, não o reflexo. Longchenpa é um grande mestre Dzogchen que nos dá conselhos no seu livro inspirador, O Navio de Joias, que é tão poderoso hoje como quando foi escrito no século XII. Ele descreve as 5 paixões da existência condicionada, que definem as paredes muito familiares da gaiola, da qual Norbu também está nos ajudando a nos libertar. Eles definem a natureza da nossa história pessoal como que os budistas chamam de ego, ou pequeno eu. O pequeno eu é contrastado com o eu, que é a natureza divina em toque com Dharmakaya, ou consciência não local, que muitos chamam de Deus. Longchenpa não quer que nos fixemos nesses obstáculos à liberdade. Apenas observe-os e deixe-os ir. As 5 paixões a serem liberadas são luxúria, raiva, arrogância, ciúme e estupidez. Tal como acontece com os 7 pecados capitais do cristianismo, orgulho, inveja, gula, luxúria, raiva, ganância e preguiça, cada um de nós terá seu próprio favorito. Longchenpa continua a nos dizer: nunca haverá liberdade, pois nunca houve escravidão. Há apenas consciência de autoconhecimento, o lugar abençoado de descanso, estendendo-se infinitamente como o estado supremamente espaçoso de igualdade espontânea, a espontaneidade. Esse é o nosso objetivo. A tua história. Ao escrever sobre as paixões em que nos prendemos, podemos pensar novamente em nossa amada e enigmática Marilyn Monroe. Todo mundo amava Marilyn Monroe. Ela tinha dinheiro, beleza, fama, segurança, meios de expressão e grande reconhecimento. Uma vez que essas são coisas que todos nós buscamos e ela os tinha em abundância, por que ela continuava tentando se matar e possivelmente teve sucesso por acidente? Nesse ponto do capítulo, todos sabemos a resposta.
ela criou Marilyn Monroe como uma realização cômica suprema. Embora muitos dos cinéfilos a consideravam nada mais do que uma prostituta loira, haviam numerosos críticos sérios que a viam como uma atriz séria. Lee Strasberg, do Actors Studio, e seu marido, o dramaturgo Arthur Miller, ambos achavam que ela era uma das grandes atrizes do século. Jean-Paul Sartre disse que ela era a melhor atriz viva. A tragédia dela é que ela passou a acreditar que seus pôsteres, sua persona inventada de A Garota e seu cartão de visita representavam quem ela era, ao invés de ser apenas sua história. Uma de suas muitas tragédias foi em um momento em que ela era a mais lucrativa e famosa estrela de Hollywood. A Fox estava pagando a ela apenas 10% do que os outros atores no set com ela estavam recebendo. Vale a pena pensar em como isso poderia acontecer. Miller escreve sobre sua falecida esposa. Um simples fato, terrível e letal, era que nenhum espaço existia entre ela e a estrela. Ela era Marilyn Monroe, e era isso que a estava matando. A espera constante de aplausos é suficiente para virar uma pessoa do avesso. Nós devemos desistir de esperar aplausos, esperar por qualquer coisa. Marilyn Monroe não estava sozinha. Muitas de nossas mais amadas e imensas superestrelas populares pagam um grande preço por sua fama incandescente. Por suas exposições constantes, poder e grandes públicos de maníacos e fãs adoradores, esses artistas se abrem para ter seu verdadeiro eu sugado para fora do seu corpo e sendo substituído por um falso eu projetado sobre eles por seus fãs. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Elvis Presley, todos morreram jovens como resultados da sua própria overdose de drogas infligidas. Esses personagens dionisíacos, com seus Cadillacs cor-de-rosas, se deixaram dilacerar psiquicamente pelos seus fãs, assim como os seguidores estáticos do mítico Dionísio rasgaram animais, separando e devorando sua carne crua como parte do seu frenesi. Os Beatles, ao que parece, escaparam desse destino por várias razões importantes. Eles tinham esposas dedicadas ou namoradas que os mantinham de castigo, e eles eventualmente descobriram a meditação calmante e um professor espiritual. Seu apaixonado pró-paz, ante as crenças da guerra, deram sentido e foco às suas vidas. Suas vidas eram sobre algo fora de si mesmos e do telefone que está tocando. Além disso, é interessante apontar que a sua droga de escolha era o LSD, que é um enteógeno, promovendo sentimentos de amplitude e até mesmo o divino, enquanto barbitúricos, anfetaminas e álcool contraem a experiência de uma pessoa, muitas vezes levando a uma implosão mental. Da mesma forma, os engenheiros da Lockheed, onde eu, Targ, trabalhei por uma década, costumam trabalhar lá por toda a vida, 30 ou mais anos. Frequentemente, quando eles se aposentam, vivem um período chocantemente curto, 2 ou 3 anos. No meu cálculo, eles morrem significativamente mais cedo do que o previsto atuarialmente, por probabilidades de 20 para 1. Muito assustador para nós que trabalhamos lá. Eu acredito que o motivo da morte prematura é o que o cartão de visita diz.
Esses homens são um engenheiro da Lockheed. Eles perderam sua identidade e perder sua vida não fica muito atrás. Atuarialmente, um homem que vive além dos seus 65 anos evitou os perigos da guerra, acidentes de carro, acidentes de caça e outros eventos que encurtam a vida dos homens. Essa pessoa normalmente espera-se que viva até os 79 anos. Essa é a média. Quando eles se aposentam, após uma vida de serviço, de repente eles são nada. Um dos meus bons amigos em Lockheed, que era o chefe de marketing, comprou uma casinha no país. Ele nos disse que queria sair da panela de pressão enquanto ele ainda tinha a chance de cheirar as flores. Ele teve um ataque cardíaco fatal, uma semana depois da sua festa de aposentadoria. Na minha opinião, isso mostra a penalidade muito séria paga por acreditar na sua história. Como Miller observou, acreditar na sua história é letal. Sobrevivência da morte corporal. O grande classicista inglês F. W. H. Myers foi um dos fundadores da Sociedade para a Pesquisa da Física, em 1882. Em seu livro enciclopédico Personalidade Humana e sua sobrevivência à morte corporal, ele dá muitos exemplos de como alguma parte reconhecível da personalidade realmente sobrevive à morte. Então, após sua própria morte, ele deu fortes evidências da sua própria sobrevivência, aparecendo na consciência de vários médiuns em países diferentes e fornecendo-lhes informações pessoais exclusivas. Essas comunicações levaram a uma investigação de 10 anos sobre o que se tornou conhecido como o caso de correspondência cruzada. Isso confirma os casos de Ian Stevenson da reencarnação, em crianças que se lembram de vidas anteriores, que demonstraram de forma convincente que algumas dessas personalidades realmente reaparecem na forma corporal, com memórias claras de vidas anteriores. De acordo com Robert Almender, agora temos pela primeira vez na história da nossa espécie evidências empíricas convincentes para a crença de alguma forma de sobrevivência pessoal após a morte. Ou ainda, como Voltaire disse, não é mais surpreendente nascer 2 vezes do que nascer uma vez. A maioria de nós, embora possamos evitar perguntar em voz alta, em um momento ou outro nos perguntamos: nós vivemos nossas vidas e depois desaparecemos como uma bolha, sem deixar rastros? Essa duradoura questão está diretamente relacionada à nossa busca por significado e nossa paixão por descobrir quem realmente somos. Aqui, descrevemos as muitas maneiras em que o nosso eu consciente pode experimentar a unidade com o universo não local e infinito. Tem sido nossa intenção de apresentar não só a filosofia, mas também dados de pesquisa que confirmam a experiência de vida não local. E ainda sugerimos que uma parte inconsciente de nós mesmos tem uma conexão semelhante, uma parte, como você sem dúvida está ciente que é frequentemente chamada de nosso espírito ou alma. Meu professor Gaganji, Targ, na tradição não dual Advaita Vedanta de Ramana Maharshi, escreveu um pequeno livro requintado chamado Liberdade e Resolução, descrevendo o caminho da autoinquirição e a questão de vida ou morte
do descobrir quem somos. Em um capítulo chamado A História de Mim, ela apresenta a importância inevitável de reconhecer nossa história pelo que ela é. E então, apesar do que nosso ego diz, renunciando a ele escreve: o primeiro desafio é reconhecer que você está contando uma história. Então, o desafio é ter a vontade de morrer, e nisso, a vontade de ser nada mesmo. Então, isso que chamamos de eu, ou verdade, ou Deus, é revelado ser exatamente a mesma coisa, nenhuma. Você se reconhece como aquele nada, apenas consciência atemporal.